7h38 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje no programa, conversando com o médico e infectologista, Dr. Nélio Artiles, com o Arnaldo Neto, que eu chamo agora nesse bloco. Arnaldo. Vamos lá, doutor Nélio, o senhor até já adiantou um pouquinho falando sobre o assunto do bloco anterior, tem aqui também a pergunta da Silvana Venâncio no mesmo sentido, sobre a possibilidade de terceira dose, que já é uma realidade, o Rio de Janeiro já falou em setembro. Eu ouvi o Rodrigo Carneiro dando uma entrevista também, falando em meados de setembro sobre a possibilidade dessa terceira dose aqui em Campos, né? Então, assim, a opinião sobre a terceira dose parece já pacificada. Agora, uma grande dúvida também é com relação a que dose seria essa, porque os idosos que vão ser vacinados, o que seria o primeiro público-alvo dessa terceira dose, a maior parte recebeu a Coronavac. E agora, numa terceira dose, é aconselhado novamente apenas a Coronavac ou pode haver aí uma mistura entre marcas de vacina, aplicar um outro tipo de imunizante para tentar aumentar aí essa questão da produção de anticorpos, né, contra a Covid? Eu estou muito novo, mas tudo depende muito de observação, de evidência científica, e está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui, tem vários estudos acontecendo nessa questão da intercambiabilidade, que a gente fala, né? De você usar vacina de plataformas diferentes. E já existem algumas definições muito claras. Houve, por exemplo, alguns trabalhos mostrando, até não em trabalhos aqui no país, fora do país, de você intercambiar, quem fez AstraZeneca fazia Pfizer, né? E isso até aconteceu nas gestantes, inicialmente, né? Houve aquela contraindicação inicial da AstraZeneca e tal, e se usar Pfizer como segunda dose, e mostrou que tem uma ótima resposta imunológica, excelente, pelo contrário, parece até que é melhor quando você faz isso. Em relação às outras vacinas, está em observação, mas o que se tem até agora é que há uma resposta muito interessante, tá? Então, provavelmente, e vou dizer mais, se você tem as plataformas, cada uma tem uma característica própria de potência, né? De efetividade, eficácia e efetividade, são duas coisas diferentes. Quando você vê, por exemplo, a Coronavac, ela, sem dúvida nenhuma, ela é mais tímida, né? É aquela que tem uma resposta menor, porém, em torno de 50% a 60% para não pegar a doença. E se você pega para não adoecer formas graves, acima de 80%, como a gente falou, né? Se eu pego a AstraZeneca, ela já começa com um patamar um pouquinho maior, né? De não impedir a infecção em torno de 60%, 70%. 70% para cima, na verdade. Com redução de mortalidade perto de 90%. Olha só. Se eu pego a Pfizer, ela já vai para 90%. Então, é uma vacina com uma potência muito maior, né? Porém, uma coisa que chama a Janssen, por exemplo. A Janssen é uma dose única, né? Porém, uma dose única que hoje já tem muitos estudos observando que vai precisar de uma segunda dose. Né? A dose única não vai ser suficiente. Ela, com uma dose, ela equivale a 2 Coronavac, com as 2 doses, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a Janssen provavelmente, vai ser necessária realmente essa segunda dose. E aí não se definiu se vai ser com plataforma diferente ou não. Porque parece, assim, quando você faz a terceira dose, o que tem demonstrado? A terceira dose, em idosos mesmo, tem uma quantidade de reação imunológica 300 vezes maior do que as 2 doses. Então, a terceira dose, vamos dizer assim, não tem como discutir, entendeu? A terceira dose é necessária, realmente necessária. A questão que as pessoas às vezes questionam é assim, poxa, mas vai começar a terceira dose, a população nem tomou a vacina toda ainda, como é que vai fazer a terceira dose no idoso? É aquilo que eu falei. Além do que os idosos hoje, eles estão aumentando o nível de novo de contaminação e morte nos hospitais, e a possibilidade desses idosos que estão subvacinados gerarem novas cepas mutantes. Então, seria uma questão protetiva. Então, fazer as duas coisas, concomitante, fazer junto, tá? Ao mesmo tempo que você vai à terceira dose, você vai continuar fazendo a cobertura vacinal nos mais jovens, tá? É mais ou menos por aí. Então, essa intercambiabilidade é necessária, será importante no país, penso eu que em idosos, mas também em profissionais da área da saúde. Porque assim, nós também estamos vendo pessoas da área da saúde
já aumentando o surto. Por quê? Da mesma maneira, tomou vacina lá em fevereiro. E os níveis de anticorpos vão caindo, vão caindo. Então, é assim mesmo, gente, é uma coisa nova, né? A pandemia do SARS-CoV é algo novo, então está se observando isso agora, né? Então, vamos torcer aí que tenha cada vez mais vacinas para a gente conseguir fazer. Quem tomou Coronavac, Arnaldo, provavelmente vai tomar a Pfizer. Tá? Aparentemente, a Pfizer vai ter uma resposta boa, porque a Coronavac é um vírus morto, tá? Um vírus inativado. A Pfizer é só aquela proteínazinha que eu falei, do spike. Então, uma potencializa a outra. Parece ser mais benéfica do que, né, sem efeito. Então, a tendência, o senhor acredita que seja com a Pfizer, então? Acredito que quem tomou Coronavac seja a Pfizer, quem tomou a AstraZeneca também seja a Pfizer. Acho que a Pfizer será uma ótima vacina aí de terceira dose. E assim como a Janssen, não se sabe. É curioso isso, só, rapidamente. O AstraZeneca usa um vetor viral. O que é vetor viral? Ele pega um adenovírus, que é um vírus respiratório, né? Na AstraZeneca mais do chimpanzé, né? Um adenovírus do chimpanzé. Aí quando você faz a segunda dose, o organismo já fabrica anticorpo também contra aquele adenovírus, não é só contra a proteína, não. Então, por isso que aparentemente é melhor você usar uma plataforma outra, né? E assim como o Coronavac, você está usando uma outra plataforma porque você meio que mexe com a parte da imunidade que ainda não foi mexida. É mais ou menos isso. Né? E com aparente baixa reatogenicidade. O Arnaldo, só interromper sua pergunta aí, perguntar do Dr. Nélio, talvez você fosse até falar sobre isso, porque o que eu não estou conseguindo também entender é o seguinte: se nós agora, para termos uma eficácia, né, 100% do que propõe a vacina, a Pfizer, por exemplo, precisamos, a AstraZeneca, a Coronavac, precisamos de 2 doses, por que só uma terceira e não 4? Porque não seriam mais 2, porque as 2 doses, na verdade, são uma para complementar a outra. Então não seriam necessárias mais 2 doses, doutor Nélio? Cláudio, vamos pular para nós estamos em setembro, nós estamos em agosto, né? Uma provável e honrosa outra entrevista minha lá para dezembro, de repente eu vou ter mais informação para te dar, entendeu? Lá para janeiro, porque isso é uma perspectiva que precisa ser avaliada. O que se percebeu é que com 2 foi insuficiente, mas quem sabe se com 3 será suficiente, entendeu? Então a gente não tem essa resposta ainda. O que aparenta ser que há uma redução. Isso é mais consistente no idoso, tá, gente? Eu não sei se o jovem precisará. Você está entendendo? Eu não sei. Eu não sei se quem teve Covid e tomou as 2 doses é o suficiente, porque o ter Covid já é, entre aspas, também uma forma de atividade imunitária, né? Então a gente não sabe isso ainda. A gente ainda vai ter essa resposta lá na frente. Agora, no momento, idoso é indiscutível. O idoso cai bastante da quantidade de corpos, em particular quem tomou Coronavac. Em particular. Coronavac mais ainda que os outros. As outras vacinas mantêm ainda o nível de anticorpos ainda com certo grau de proteção. Então, o da Coronavac talvez seja mais preocupante, né? Da necessidade de usar a terceira dose, sim. E outra coisa, depois de um certo tempo, porque quem tomou recentemente não tem preocupação. O problema talvez seja de 6 meses em diante, pós-vacina. Entendeu? A terceira dose. Doutor Nélio, a tendência é que com a vacinação avançando, né, e andando essa terceira dose para os idosos, como o senhor mesmo já falou no bloco anterior, você vai meio que aniquilando as opções do vírus sofrer mutações e com isso a pandemia vai diminuindo. Mas o senhor mesmo colocou que nós vamos conviver sempre com o coronavírus, né, a partir de agora, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19, a gente vai conviver com ele daqui para frente. A tendência também é que a vacinação se torne uma alta constante, talvez de um período X, de 6 em 6 meses, ou de ano a ano, como é no caso da H1N1. Isso é uma realidade? A gente vai conviver com isso aí agora para muito tempo ainda? Certamente, Arnaldo. E aí aí eu vou responder, é uma continuação da pergunta do Cláudio, porque não seria talvez uma 4ª dose, seria a dose de reforço do ano, né? Quer dizer, seria aquela coisa, que toma a terceira dose, vamos imaginar, vai tomar zero é o dia que toma, né? Dia 0, um mês depois, né? 3, 4 semanas, e 6 meses depois.
Então, é assim que seria o esquema vacinal. No ano seguinte, de novo, né? É possível que isso aconteça. Com uma dose talvez seja suficiente, a gente ainda não sabe. Mas sim, nós teremos um comportamento semelhante de se fazer essa cobertura vacinal. Outra coisa, é possível e vai acontecer que o vírus vai modificando. O influenza, toda vacina que a gente toma de influenza no ano não é o mesmo do ano passado. Né? Existem sempre atualizações nessa vacina, porque o vírus ele vive mudando. Né? Então, o vírus da gripe ele é coletado anualmente, em toda a época sazonal, em laboratórios de referência. E aí eles processam, já sabem quais as mutações que ocorreram. E já processam a nova vacina dessa forma, entendeu? Então, será assim também, com certeza, com a vacina da Covid. O senhor citou aí a questão da Coronavac, né, que vai precisar dessa dose de reforço para os idosos, e a Coronavac foi alvo de muitas críticas, sobretudo a questão ideológica, né, a gente acompanhou isso lá no começo, por exemplo, né, hoje até parece ter um pouco menos de questão na questão de rede social, mas ainda existe algumas críticas nesse sentido. E estamos constatando, né, alguns relatos aí acontecem, de uma possível escolha de vacinas na fila, sobretudo agora com jovens, em que estarem acontecendo até em grupos de mensagem, em que um vai e descobre se naquele posto é o imunizante X ou Y, e aí vai embora e não quer tomar a vacina. O quanto isso prejudica a cobertura vacinal e atrapalha aí essa questão da imunidade que a gente precisa chegar? Esse problema talvez seja melhor, apesar de ser ruim, né, sem dúvida nenhuma, porque atrapalha bastante a condução da vacina, né, mas é melhor do que dos Estados Unidos, que tem, as pessoas simplesmente não querem, né, em determinados estados lá. Mas quando você tem muita gente querendo escolher a vacina, são os sommeliers da vacina que a gente fala, né, são pessoas assim, que talvez não tenham informação, que eu acho que valia a pena a nível de saúde pública colocar. O momento, e aquilo que eu falei no início logo da nossa conversa, é que o ato egoísta faz com que as pessoas tomem vacina achando que está se protegendo. Né? É claro que está se protegendo, mas o mais importante é que você estará fazendo parte de um contexto coletivo para impedir a disseminação do vírus. Então, a ideia de vacinar em massa a maior parte das pessoas, independente da vacina, é que você precisa diminuir a circulação viral. A Coronavac foi foi foco de ataque, principalmente a questão política, né? Mas é uma vacina que tem um desenvolvimento, uma rapidez muito legal no Brasil, junto, né, da China, mas que chegou aqui no Brasil a forma de invasar, de fazer a produção, e foi muito positiva. Vamos considerar, se a gente olhar as curvas, que mesmo com uma primeira dose né, só, e a segunda chegando lá, nós já tivemos uma queda importante do número de casos. E a Coronavac teve importância fundamental. Vocês percebam no primeiro semestre como caiu a mortalidade do idoso. Né? Se você pegar, por exemplo, no Chile, onde predominou a Coronavac, a mortalidade do idoso diminuiu bastante. Então, foi efetiva? Claro que foi efetiva, óbvio. Só que tempo limitado, né? O tempo passou, então voltou de novo o idoso a aumentar. Então, é uma vacina que funciona, não tenha dúvida que funciona. Principalmente nesse contexto coletivo, entendeu? Você junta a Pfizer, a Janssen, a Coronavac, todas elas juntas, elas vão fazer a imunidade de rebanho. E a ideia é essa: quanto mais gente vacinada, independente da vacina, você vai conter mais o crescimento e as curvas da ascensão da pandemia. Com relação a essa questão da terceira dose, tem um questionamento. Não estou conseguindo acompanhar todos os comentários aqui nas redes sociais, Tonelli, mas tem um último aqui que aparece para mim, que é da Sandra Maria Teixeira, em que ela coloca sobre essa questão da terceira dose. Fazer um exame, aferir se há imunidade, que ela até coloca aqui como medir o IgG, ou vacinar a terceira dose, já que tiraria a vacina de quem ainda não tomou. Qual seria o melhor caminho? Pois é isso que eu estava falando, né? Se você pegar pessoas não vacinadas, jovens, né? Na verdade, nós estamos na faixa etária jovem hoje, que não vacinou. E o idoso vacinado está correndo mais risco. Tá? Só para colocar. Não vai vacinar o jovem, sim, mas o idoso está correndo mais risco. Está correndo mais risco, inclusive, de morrer, não é só de morrer mais do que o jovem, porque o jovem raramente vai morrer, raramente. E também de transmitir e produzir variantes. Né? Então, é por isso que a importância de você fazer concomitante isso, ao mesmo tempo o idoso, e continuar a cobertura para o jovem. Né? A questão da vacinação
de terceira dose, de fazer dosar anticorpos no sangue, isso é completamente inadequado. Eu queria deixar claro para as pessoas que estão ouvindo que não façam exames para saber se a vacina pegou ou não. Não faça exame para saber se quem teve Covid está com imunidade ou não. Porque não existe esse exame. A IgG não existe. Esse exame não vai te dar uma resposta. Porque você pode estar, se você fizer o exame de IgG, vai lá, positivo, presença de IgG numa quantidade X. Primeiro, será que esse anticorpo realmente está sendo efetivo? Primeira pergunta, não se tem certeza. Segunda pergunta, quanto tempo vai durar esse anticorpo no seu sangue? Você colheu hoje, daqui a uma semana não está mais. Tá? Isso é uma outra coisa. Terceiro, se a pessoa faz exame e não dá nada, zero anticorpo, a pessoa entra em desespero. O que eu faço? Vou ter que fazer alguma coisa, né? Tomei a vacina, não adiantou nada, vacina não serve para nada. Existe uma outra parte do nosso corpo e da imunidade, que a gente chama de imunidade nobre, que é a imunidade mais importante do corpo, que é a celular, que são as célulazinhas funcionando, matando as células com vírus, sabe? Essas células você não tem como medir, não tem como saber. Então, não vale a pena fazer esse exame para testar se teve, se está com anticorpo, se não está, se está com defesa, se não está com defesa. Isso não é válido. Isso dá um custo elevado, né? E as pessoas entram em um desespero desnecessário. Então, o que fazer é observar os números epidemiológicos, o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, e os estudos que estão acontecendo no Brasil. Vamos acreditar na ciência, né? Não tem que, de novo, vem aquela atitude egoísta, né? ou egocêntrica, vamos dizer assim, de olhar só para mim. Eu quero saber como é que estou, como é que está o meu anticorpo. Não é assim que funciona, né? Você tem que pensar no coletivo, a gente tem que pensar que todas as pessoas, o maior número de pessoas estejam protegidas. É mais ou menos isso. Acho que eu respondi, né? Isso. Doutor Nélio, deixa eu só pegar uma informação também aqui sobre Campos e esse andamento, né, da questão da vacina, que a gente comentava no primeiro bloco. Campos tem quase 700, pelo menos segundo informações da Secretaria, pelo menos 700 pessoas, quase 700 pessoas que não procuraram os postos para tomar a segunda dose. E nós estamos discutindo aqui a terceira dose já. E, naturalmente, essas pessoas aí devem ser provavelmente de pessoas com idade mais avançada. E idosos, claro. E tem uma outra questão também que tem deixado muita gente aí na dúvida, e aí vem aquele negacionismo político brasileiro aí, bem particular, de que tem muitos idosos morrendo com 2 vacinas. Acho que uma coisa tá ligada a outra, de repente você pode informar a gente por que os idosos voltaram agora, recentemente aí, a ter aí um número alto de óbitos. A imunidade do idoso é diferente da imunidade do jovem, né? A gente dá o nome disso de imunossenescência, é quando o indivíduo envelhece. A imunidade envelhece também, né? Então a resposta imunitária é menor, por isso que os anticorpos estão caindo depois de algum tempo da vacina. E é claro, a pessoa que tem mais de 6 meses, 7 meses, 8 meses que toma vacina, essas pessoas vão adoecer, e quando o idoso adoece, ele tem comorbidades, ele tem outras doenças em geral. Tem problema de coração, né? Tem problema de pressão, vários outros problemas, diabetes, assim. Então, essas pessoas vão correr bem mais risco do que qualquer jovem. E aí, por isso que é essa importância da gente olhar para o idoso de uma forma diferente. E por isso que isso está acontecendo, realmente. Se você olhar nos CTIs hoje, CTI lá do Rio de Janeiro, principalmente, aqui em Campos também, tem várias pessoas, assim, de 60, 70 anos, com as 2 doses da vacina. Mas, é aquilo que eu acabei de falar, a validade acabou, está na hora de tomar a terceira dose. Isso acontece, né? Ninguém sabia disso, né? Isso só vamos dizer assim, a fase 4 do estudo, entendeu? A gente entrou na fase 3. Então é estudo. Não, gente, estudo é a vida real. É a vida real que mostra, né? Então, vai vacinando, a gente salvou um quantitativo enorme de pessoas com a vacinação, a gente sabe como caiu a curva da mortalidade, e agora está com um acréscimo, não na mesma velocidade que estávamos na fase do início dessa segunda onda, mas ela está crescendo. Então nós temos que bloquear esse crescimento, né, para que a gente possa ter ainda números elevados, mas que a curva fique estável, pelo menos.
né? Então, é importante, sim, olhar hoje que os idosos, é isso que você falou mesmo, quem colocou, os idosos estão adoecendo e morrendo com 2 doses. A vacina ainda protege sim, mas progressivamente menos. Hoje está protegendo, mas mês que vem vai proteger menos ainda. Em novembro, menos ainda. Então, isso vai permitir que a curva vá crescendo com o acometimento de idosos. Entendeu? E para quem nem tomou... desculpa, Arnaldo. Desculpa. Não, por favor, pode seguir. Tá, obrigado. Só para fechar aqui rápido, quem não tomou nem a segunda dose, doutor? É aquela coisa, né? Essa pessoa está completamente suscetível, né? Uma dose só não imuniza. A pessoa vai assim, eu estou vacinado, mas não está imunizado. A pessoa precisa fazer a imunização completa. Só com as 2 doses é que você vai ter aquele percentual. Vamos lembrar que é percentual. Eu tenho uma chance, por exemplo, de quem toma AstraZeneca, de 70%. E olha que com a variante isso muda, hein? Com a variante Delta, enquanto que a AstraZeneca tinha uma proteção em torno de 70%, 80% para não infectar, agora é 60% apenas. Que a variante Delta, ela passou a pegar pessoas, inclusive com as vacinas completas, inclusive da AstraZeneca, não é só a Coronavac, não. A Pfizer também tem um decréscimozinho um pouco menor, mas também tem. Então, como que é perigoso essa questão da variante? Então, se a pessoa tomou uma dose só, não está vacinada, está correndo risco. E eu tenho visto muitos pacientes, tenho acompanhado muitos pacientes de Covid, e vou dizer, não sei, um quantitativo expressivo disso, pessoas não vacinadas e pessoas com apenas uma dose, e que ficou com medo de tomar a segunda, que não tomou a segunda. Essas pessoas acham que estão com alguma proteção, e não estão. Né? Pelo contrário, eu digo a vocês, quando você mexe com o sistema imune e não completa o negócio, olha, corre risco depois. É que nem as pessoas que fazem uso de medicações. Por exemplo, tem muita gente ainda indo nos pontos de atendimentos aqui em Campos no Brasil todo, e o médico, infelizmente, não sei da onde que eles tiram isso, eles passam ainda um quantitativo de medicamento, antibiótico desnecessário, né? É muito comum, mas corticoide, cortisona. É muito comum, a pessoa só está com uma alteraçãozinha gripal, às vezes uma tossezinha, e dá-lhe corticoide. Cortisona, prednisona, esses remédios. Gente, isso mexe de tal forma na imunidade na fase inicial que a chance dessa pessoa piorar e complicar lá na frente é maior. Infelizmente, a gente não tem como atuar sobre isso, sabe? Os conselhos deveriam atuar. Não, é proibitivo isso, a pessoa tomar medicamento no início sem necessidade. Você piora a situação, não melhora, você aumenta a chance. Por quê? Porque mexeu um pouquinho na imunidade, entendeu? Então, a pessoa faz um bypass, sai daquela parte inicial de combate ao vírus e vai chegar lá na frente na inflamação extrema. Nogueira, a gente vai no intervalo agora, a gente prossegue? Pode prosseguir com esse assunto e a gente fecha para o próximo bloco após sua pergunta. Não, depois a gente faz o gancho. Então, vamos fazer um gancho pro próximo ótimo, bloco, né? também, combinado. A gente está nessa questão da vacinação, a gente ainda queria falar sobre São João da Barra, sobre aquele caso das vacinas erradas, a gente fala no próximo bloco, mas eu lembro de um artigo recente do senhor, vou deixar a pergunta para o próximo bloco, é um artigo recente do senhor que o senhor colocava que nem gêmeos vão ter reações iguais, nem ao contato ao vírus, nem a resposta às vacinas. Queria saber qual a dificuldade, no meio de tanta informação, tanto bombardeio, sobretudo agora com redes sociais, de se explicar isso, de que cada um é um e que as reações são diferentes. Qual foi o desafio da medicina durante o período de pandemia para explicar isso? Mas deixa a resposta para o próximo bloco. Perfeito. Bom, 8h01 em Campos, a gente segue aqui com o Folha no Ar, primeira edição, rapidamente o intervalo, e na sequência, né, fechando aí vários comentários aqui, doutor Nélio, fazer aqui só alguns rápidos também, só para a gente fechar aqui. Selma Vieira Almeida, infelizmente os laboratórios estão incentivando a realização desses exames para lucro próprio. Leonardo Mota, muito bom esclarecimento da veracidade dos exames pós-Covid. Só mais um aqui, tem também um outro comentário, a Vânia Cruz falando também, muito boa entrevista, bem esclarecedora. Então, a todos aí no streaming, nosso muito obrigado, evidente, né, pela participação e colaborando aqui com a gente. A gente faz uma pausa rápida, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.